Então vamos lá, dando continuidade aqui, né? Então, o dom de discernir o espírito, discernimento de espírito. E aí, esse dom de discernimento de espírito, a igreja deveria se preocupar mais com esse dom. Estar atento a esse dom de discernimento de espírito. Entendeu, gente? Porque, exemplo, um espírito maligno se manifesta no corpo de uma pessoa. E aí tenta passar como se fosse o Espírito Santo. Então, às vezes, as pessoas não têm um discernimento, as pessoas até acham que aquilo ali é uma manifestação de Deus. E aí, quando você tem um discernimento, na hora, ali naquele exato momento, o Espírito Santo de Deus traz na sua mente que aquilo ali é um espírito maligno, um espírito imundo. E ali você tem toda a autoridade para repreender aquele espírito. Então, isso é relevante. Isso é de suma importância. Entendemos esse dom espiritual, que é o dom de discernimento de espírito. Oramos, buscamos ao Senhor, pedimos a Ele que venha nos dar esse dom de discernimento. Outro dom, que aí já entra os três da parte de locução, que é o dom de profecia. Esse dom de profecia é diferente do ministério profético. Porque muita gente confunde o ministério profético com o dom de profecia. O ministério profético é a pessoa que Deus levanta, uma voz profética, uma voz que confronta. Por exemplo, nós vemos João Batista, uma voz profética que confrontava. Elias, um profeta que confrontava. E hoje as pessoas são usadas nos dons de profecia. São algo em que a pessoa, às vezes, não tem conhecimento de causa, de vida da pessoa que está ali dentro de um templo. E ali a pessoa é extremamente usada nesse dom de profecia. E é muito importante porque nós vamos ver que lá no capítulo 14 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz que nós devemos buscar com zelo os melhores dons, principalmente o dom de profecia. Então, é importante buscar esses dons espirituais com zelo, com cuidado, pedir ao Espírito Santo, porque os dons são de Deus e Deus ele capacita e dá a quem ele quer. Então, o dom de discernimento. E aí vem, depois do dom de discernimento, nós vamos aqui falar sobre o dom de variedade de língua. Quando alguém é batizado no Espírito Santo, a primeira evidência que a pessoa tem quando ele fala, quando ele é batizado no Espírito Santo, é evidência de falar em línguas estranhas. E nós vemos, eu quero compartilhar um texto aqui, que eu acredito que será relevante. Carta de Paulo aos Efésios. Perdão, gente. Carta de Paulo aos Efésios, não. Me confundi aqui. É Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. O capítulo é o capítulo 19. Vamos lá. Capítulo 19. A partir do versículo de número 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo de número 5. Está escrito assim: os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falava em língua e profetizava. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo de número 6. Paulo colocando as mãos. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre ele o quê? O Espírito
Santo e falava em língua e profetizava. Perceba que está associado junto. Primeiro eu falei sobre o dom de profecia, agora estou falando sobre o dom de língua, variedade de língua. Então, quando você é batizado no Espírito Santo, a primeira evidência que você foi batizado no Espírito Santo é falar em línguas. E aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, versículo de número 6, Paulo colocando as mãos sobre os crentes que estavam ali, naquela igreja de Éfeso, e eles foram batizados no Espírito Santo e falavam em língua e profetizavam. Então, a línguas estranhas, dons, uma capacitação de Deus. Uma capacitação extraordinária, dada através de Deus, através do Espírito Santo. Então, profecia, variedade de língua, agora a interpretação da língua também é um dom espiritual de suma importância, relevante demais, porém escasso. Difícil você encontrar, mas tem pessoas que ainda têm o dom de interpretação das línguas. E essa interpretação da língua não tem nada a ver com você interpretar o idioma, você estudar o inglês, o espanhol, o francês, e por aí vai, português. Não, isso é uma capacitação diretamente do Espírito Santo para a igreja do Deus vivo. Entendeu, gente? É a capacitação da variedade de língua, da profecia, variedade de língua e interpretação da língua. E agora, os três, finalizando, os três que tem a ver, está associado com os dons de cura, de milagre, de poder. Então vamos lá. O dom da fé não é uma fé natural. Todo mundo, ele nasce com uma fé natural. Mas essa fé sobrenatural, ela é desenvolvida no momento que você entrega a sua vida para Cristo. No momento que você se entregou, abriu o teu coração, o teu corpo, a tua alma, o teu espírito para Deus. É uma fé sobrenatural. Interessante que a fé, ela aparece em 1 Coríntios capítulo 12 como dom espiritual da fé, e ela aparece em Gálatas 5:22 também como fruto do Espírito. O fruto do Espírito em Gálatas 5:22. Mas estamos tratando aqui do dom da fé. É uma fé sobrenatural. Você diz assim, eu tenho fé que eu serei curado. Jesus sempre perguntou, você tem fé? E as pessoas falavam, eu tenho, eu creio. Aí ele falava assim, então vai, a tua fé te salvou. O dom da fé é você chegar de um local sem ter recurso nenhum, condições nenhum, abrir um trabalho, uma igreja, e pela fé você já vê a providência, o aluguel pago, terreno, Deus abrindo porta, Deus fazendo. É o dom da fé. E a gente precisa entender esse dom da fé. Precisa entender. Entendeu, gente? É o dom da fé. E, em segundo, os três que está associado a poder, o dom da cura. Todo cristão, através do nome de Jesus, ele pode orar por cura. Mas aqui está se tratando de um dom específico, uma especificação dada pelo Espírito Santo, que é o dom da cura. E esse dom da cura é interessante que não é. Tem gente que é extremamente usado no dom da cura. Não é uma simples dor de cabeça
que você toma um dipirona, que você toma um Doril, que você toma um remédio. Não, é cura. A pessoa está ali com uma sinusite, escarrando, catarro já praticamente podre. E é curado. A pessoa está com a ferida na perna e você coloca as mãos, a pessoa é curado. É o dom da cura. Então nós vemos essa manifestação do dom da cura sobre a vida dos apóstolos. Pedro, extremamente usado no dom da cura. O apóstolo Paulo era tão usado nos dons da cura que aonde ele não ia, as pessoas levavam avental, lenço para ele consagrar para as pessoas ser curadas. A cura. Jesus foi o maior de todos. Jesus, você se rende para ele, foi o maior de todos. O grande. Então, Jesus, ele foi o maior. Então, dom da cura, existe os dias de hoje? Claro que existe. Claro. Muito. Tá por aí, querido. Então, existe o dom da cura. E o último dom, que eu falo sobre o poder, é operação de maravilha. Jesus foi top. Jesus foi perito. Foi aí várias operações de maravilha. Multiplicação da água em vinho, João capítulo de número 2, operação de maravilha. João capítulo de número 4, a mulher samaritana, operação de maravilha. João capítulo 5, paralítico no tanque de Betesda, operação de maravilha. Lázaro ressuscitou depois de 4 dias, operação de maravilha. O homem das mãos mirradas, de Lucas capítulo 6, verso 6, operação de maravilha. O que é isso, professor Washington, pastor? Operação de maravilha. Gente, teve cruzadas de grandes homens que já foram usados. Você está aqui, Billy Graham, um dos maiores evangelistas, pregador de todos os tempos. Grandes cruzadas dele. Pessoas foram curadas. Cadeira de roda levantando, cego. Benny Hinn, grande evangelista. Pessoas foram curadas. Saudoso Davi Martins Miranda, do Brasil. Vários testemunhos, várias fotos de pessoas que levantavam da cadeira de roda, enxergava. Isso é operação de maravilha. Já teve caso de pessoas que teve uma deficiência nas suas pernas, uma perna é maior do que a outra, e de repente na operação de maravilha aquelas pernas começam a esticar, uma ficar igualzinha a outra. Já teve caso de pessoas no seu braço não ter os dedos, nasceu com a deficiência nas mãos, e na operação de maravilha, naquele momento ali a pessoa começa a crescer, o braço ali começa a nascer, as mãos. Isso é a operação de maravilha. Extraordinário, irmão. Paralítico, se levanta cego, enxerga sem ter a bolota do olho. É operação de maravilha. Isso é muito importante. Então, aqui está uma aula extraordinária sobre os dons espirituais. Então, para finalizar, nós temos 9 dons espirituais. Aí nós vamos separar de 3 em 3. Os primeiros 3. Palavra da sabedoria, palavra da ciência e o discernimento de espírito. Os outros 3. Profecia, variedade de língua e interpretação de língua. E finalizando os 3, que está associado a poder, é o dom da fé, da cura e operação de maravilha. Então os dons ainda existem nos dias de hoje e é real. Então busque, creia que ele existe. Então Deus abençoa a tua vida, Deus abençoa o teu ministério. Continua aí, na sua jornada, caminhada. Assista esse vídeo, deixe o seu comentário, tá? O seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Nos ajude
a pregar e ensinar a palavra de Deus. Escola teológica forjada na mão de Deus, onde ensinamos teologia de uma forma simples, profunda e descomplicada. Simples, profundo e descomplicado. Deus abençoe a tua vida. Fique em paz. Deus abençoe.